Boa noite a todos, a graça e a paz. Eu quero deixar meu abraço nessa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, a cada pessoa que nesse momento, as nossas palavras estão chegando, a cada lar que nós estamos alcançando. E então eu quero orar essa noite, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família e pedindo para que o Espírito Santo possa falar conosco através da palavra que vai ser ministrada nesse momento, amém? Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te adorar por esse momento, pela honra, Senhor, de poder falar da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela nunca vai voltar vazia sem cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. E para isso, Senhor, eu oro por cada mente, por cada coração, por cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, que ela não saia, Senhor, do meu próprio coração, mas que ela venha do teu Espírito para edificar, para fortalecer, para animar, Senhor. Ó Deus, e para tornar os teus filhos fortalecidos na fé e que eles sejam frutíferos, que essa palavra, Senhor, ela atinja os corações e a mente para que eles sejam ativados pelo Espírito Santo. Amém? Pois é, e hoje eu quero ler para vocês alguns versículos para a gente estar discorrendo a respeito disso. E para isso eu quero ler com vocês algumas palavras que eu vou estar dando aqui, que fala primeiro no livro de Efésios 3:12, que diz assim: por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim a favor de vocês pela graça de Deus. Depois eu quero ler Efésios 4:1, que diz assim: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno no chamado que receberam. Efésios 6:20, que diz assim: pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E depois 2 Timóteo 2:9, onde diz: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Essa palavra a respeito, todos esses versículos que eu li, está falando a respeito de Paulo. Paulo sempre se apresentando, como prisioneiro de Cristo, como prisioneiro no Senhor, como embaixador em correntes. E qual era o contexto aqui de Paulo? Paulo que realmente ele estava preso. E olha a ótica que Paulo tinha. Paulo nunca falou a partir da ótica da circunstância em que ele vivia. Paulo não dizia prisioneiro de Roma. Paulo dizia prisioneiro de Cristo, prisioneiro no Senhor, embaixador em correntes. Isso é muito interessante. Você sabia que Paulo foi a pessoa que escreveu mais livros na Bíblia? E é muito interessante que até os próprios discípulos que andaram com Cristo e que viram olho a olho tudo o que ele fez, nenhum fez tudo o que Paulo fez.
Paulo começou como um homem até que tinha um zelo religioso, mas que perseguia a igreja, mas que caiu do cavalo, teve uma experiência com Deus e conheceu a Jesus. E aqui a gente vê uma mudança, uma transformação de alguém que se tornou uma verdadeira testemunha de Cristo. Então Paulo, ele escreveu isso estando preso em Roma. E o interessante é que, como nós falamos, Paulo não se considerava um preso, um prisioneiro de Roma. Ele se via como um prisioneiro de Cristo. É interessante ver que as algemas nunca aprisionaram o coração, nem a mente e nem o propósito de Paulo. Paulo estava preso fisicamente, mas ele era livre no seu espírito. E isso é muito tremendo, porque ninguém consegue aprisionar alguém que descobriu e quer viver no propósito de Deus. E muita gente que muitas vezes é livre, tem saúde, tem recurso, tem capacidade e vive presa. Vive inerte, vive confusa e muitas vezes vive presa numa cadeia com a porta aberta. A gente vê muito isso, né? Que tem gente que às vezes nem tem problema, mas vive cativo em mentiras. E Paulo aqui, realmente ele estava preso, mas ele estava preso fisicamente, mas ele não estava preso na sua mente, não estava preso no seu coração e não estava preso no seu propósito, porque mesmo na cadeia ele fez o maior trabalho, porque ele entendeu o seu propósito. Então, não seja como essas pessoas que muitas vezes, né, ficam reclamando da vida, ficam colocando defeito em tudo e em todos, querendo morrer sem ter problema. Descubra o seu propósito e não viva segundo as circunstâncias, assim como Paulo está sendo um modelo aqui, porque Deus, ele nos chamou para ir muito além. Não dá para viver apenas com uma mente natural. Deus nos chama a amadurecer, a crescer. Nós precisamos ser consistentes, nós precisamos ser firmes, ser confiáveis, ser resilientes, confiar no Senhor, permanecer na presença do Senhor e na palavra do Senhor, né? Deus, ele espera que a gente venha a crescer. Deus, ele deseja que nós aprendamos a confiar. E a Bíblia diz em Tiago, 1:6, que ele não deseja, né? Que ele espera que a gente não seja como a onda do mar. Quer dizer, a onda do mar, ela vai e volta, né? Tá falando em alguém que é inconstante. E por quê? O oposto de uma pessoa que confia em Deus, né? O oposto da confiança é a dúvida. E se nós permitirmos que a dúvida ela se instale em nós, ela vai produzir o desequilíbrio, a instabilidade, a inconstância, o medo. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a fé habite em nós, é que a fé ela seja desenvolvida, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que nos abastecer daquilo que traz fé para a nossa vida, nós temos que se aproximar daquilo que vai edificar a nossa vida. Todos os dias nós temos escolhas. Aonde nós vamos, com quem nós andamos, o que nós ouvimos,
os ambientes que nós frequentamos, tudo isso está edificando a nossa vida ou vai destruir a nossa vida? E assim é a nossa vida, e assim é a vida na fé. Se a fé vem pelo ouvir, no ouvir também tem um resultado. E é interessante que Tiago, no capítulo 1, versículo 7 e 8, daí está falando, né, sobre a inconstância. E depois ela continua dizendo assim: e ele não deve esperar, de quem que está falando aqui? De alguém que duvida, né? E ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, uma pessoa que fica com a mente dividida, de crer, de não crer, de ser inconstante, aqui diz, olha, não fica esperando, uma pessoa dessa, que ela não fique esperando receber alguma coisa do Senhor. Porque se a mente dela é dividida, se ela não sabe o que ela quer, ela vai ser instável em tudo que ela fizer. Aqui Deus já está dando o resultado de uma pessoa que tem a mente dividida. Assim como ele diz que aqueles que esperam e confiam nele vão ter uma recompensa. Assim ele diz, olha, quem escolhe ter uma vida inconstante, quem escolhe ter uma mente dividida o tempo inteiro, não pensa, né, nem espera receber alguma coisa de mim. Então é muito sério, porque Deus ele é muito justo em fazer aquilo que cabe a cada um. E por isso que muitas vezes nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes nós vamos precisar andar na fé e isso vai pedir caminhar no invisível, né? Viver uma vida muitas vezes de coisas improváveis. Jesus, a caminho de ser crucificado, ele ficou calado. E ele, né, mesmo passando por situações muito difíceis, ele escolheu não se justificar. Ele escolheu não provar nada para ninguém, seguir firme naquele propósito que Deus, que o Pai tinha pedido para ele. E se a gente pensar, o caminho por onde Jesus passou para alcançar o propósito daquilo que Deus tinha para ele, passou pelo deboche, passou pelo descrédito. Era uma coisa tão improvável, né? O diabo já estava batendo palma, se tendo por vencido. E ele escutava: se tu és o rei dos judeus, desce da cruz e te salva, salva a ti mesmo. Ele foi cuspido, rasgaram as roupas dele. Isso tudo, o Filho de Deus. Então, muitas vezes nós não vamos entender os caminhos pelos quais Deus tem traçado um propósito para a nossa vida. E assim como nós vimos aqui, o mundo ele provoca. Satanás ele vai nos provocar de diversas formas. Ele vai nos provocar todos os dias. Todos os dias nós somos bombardeados com mentiras, com setas inflamadas no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração, porque quando a nossa mente está perturbada, quando o nosso coração está agitado, a gente não consegue ter sabedoria, a gente não consegue pensar direito. Então tudo que ele precisa muitas vezes é fazer a gente ficar muito ocupado. E muitas vezes, né, essa provocação ela vem de várias formas. Ela faz a gente se comparar, e quando a gente se compara, às vezes parece que a nossa vida
é insuficiente, parece que a gente poderia ser mais, é que de repente eu estou olhando para um propósito que é diferente do meu, para o desenho de uma pessoa que é completamente diferente do meu, e muitas vezes eu comparando a minha vida parece um lixo perto daquela pessoa. Mas por quê? Porque eu estou me comparando. Isso tudo muitas vezes vai nos fazer nos sentir abaixo da média. Por outras vezes ele quer nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Ou muitas vezes ele vai querer mostrar muitas situações para nos fazer sentir desconfortável, insuficiente, incapaz. E na verdade ele quer sempre nos mostrar que nós nunca estamos à altura, que nós nunca somos suficientes. E para viver o propósito de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, para administrar os nossos pensamentos, para administrar o nosso coração. E Paulo, ele sobre administrar essa verdade. E se a boca fala do que o coração está cheio, olha que Paulo dizia: Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo, embaixador em correntes. Ele sabia quem ele era. Ele era um representante. Ele era um embaixador de Cristo. Quem diria que um cara preso em Roma seria o maior embaixador, o maior representante que escreveria a maior parte da Bíblia? Mas ele viu em Deus quem ele era. E ele nunca deixou que a circunstância, que a realidade momentânea viesse roubar a verdade daquilo que Deus tinha falado a respeito dele. E com a perspectiva correta, assim como Paulo, com a mente correta, nada pode nos parar. E a pergunta hoje para a gente nós temos que nos analisar e nos perguntar se nós não estamos presos em nenhuma mentira. Será que nós não estamos presos em alguma mentira? Será que nós somos realmente prisioneiros de Cristo? Ou será que nós somos prisioneiros de algumas coisas que eu coloquei aqui? Prisioneiros do medo, prisioneiros da ansiedade, prisioneiros da vaidade, prisioneiro do orgulho, prisioneiro da miséria, da inveja, da ganância, do sentimento de fracasso. Analise a tua vida para ver de quem realmente você é prisioneiro. Se você é prisioneiro de Cristo, ou você é prisioneiro de alguma circunstância ou de alguma mentira, né? Porque muitas vezes nem é de uma circunstância. Às vezes você está preso numa mentira que Satanás está colocando na tua cabeça. Muitas vezes você está sempre insatisfeito com aquilo que você tem, em vez de você agradecer a Deus que você já tem um começo. Ah, mas eu tenho isso. Não, eu já tenho isso. Não seja ingrato. Glorifique a Deus a partir de tudo que Ele permite você ter na sua vida. E você não foi feito para ser aprisionado na mentira. Você foi criado para viver um propósito em Deus. Deus te fez livre, isso você tem que lembrar. Porque a Bíblia diz que onde existe o Espírito de Deus, aí é liberdade. E se você está me ouvindo
com certeza você é uma pessoa que já entregou sua vida para Deus. O Espírito de Deus habita dentro de você, então aonde habita o Espírito de Deus, aí existe a liberdade de Deus para você viver aquilo que Ele planejou para a tua vida. Então você tem liberdade para ser você. Você tem liberdade para servir o Senhor, sabia? Você não é prisioneiro de ninguém. Deus é o teu dono. Liberte-se de qualquer mentira, de qualquer engano. Ninguém é o teu dono. Só o Senhor. Você tem liberdade de frutificar. Você tem liberdade, assim como Paulo, de alcançar outras pessoas, de expandir. A vida de Deus não tem limites sobre você, porque Deus, Ele é sobrenatural. Ele não está preso a nada e a ninguém. E o vento do Espírito sopra para onde Ele quer. Então apenas obedeça. E uma das afirmações de Paulo que eu quero usar para encerrar essa mensagem, que essa mensagem ela seja curta, mas ela seja poderosa dentro de você. Paulo, ele pôde fazer uma afirmação. E eu quero, antes de ler a afirmação que Paulo fez, eu quero ler o que fala no livro de 2 Coríntios, alguma das aflições que Paulo passou, para que você possa entender o que nós estamos falando. E olha o que a Bíblia fala aqui, do que Paulo viveu. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigo de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Será que alguém de nós já passou um pouquinho mais do que Paulo passou por causa da sua fé? E você sabe qual foi a declaração que Paulo fez? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Primeiro ele diz que combateu o bom combate. O que ele fez? Ele lutou. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Combater é lutar. Você não pode parar. Você tem que reagir, você tem que ir para cima e você vai vencer, porque a Bíblia diz que a nossa vitória ela é feita na fé, mas nós temos que nos posicionar. Depois ele diz, terminou a carreira. Aqui fala de alguém que conclui, que vai até o fim. Paulo disse, olha, eu lutei, eu concluí e eu guardei a fé. Quer dizer, olha, eu passei por tudo isso, mas a minha fé se manteve firme. No final de tudo, a minha fé se manteve intacta.
E assim como Paulo, você pode fazer essa afirmação, você pode desejar viver essa declaração de combater o bom combate, de terminar a carreira e de guardar a fé. E essa é a minha mensagem para você nesse dia. Que você tenha a perspectiva correta de administrar sua mente, de administrar o seu coração corretamente, com a mente de Cristo, para que você possa viver o propósito eterno de Deus na sua vida. E nesse momento eu quero orar por você. Senhor, eu quero te adorar pela vida dos meus irmãos, pela vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Eu oro para que eles tenham a perspectiva correta, para que eles tenham, Senhor, o discernimento no seu coração, para que eles não vejam as situações conforme as circunstâncias ou conforme uma mentira que o inimigo quer apresentar para eles. Mas Deus, assim como nós falamos a respeito de Paulo, que eles tenham a perspectiva correta de ver as coisas a partir da mente de Cristo, para que eles possam, Senhor, combater todos os combates na sua vida, para que eles venham a terminar tudo aquilo, toda a carreira proposta, Senhor, pelos processos que eles vão ter que passar. E que ao final, a fé deles tenha, Senhor, se mantido firme e fiel até o fim. Em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, eu desfaço toda mentira, todo laço, toda cadeia, Senhor, que aprisiona, toda mentira lançada na mente, toda seta, em nome de Jesus, caia por terra tudo que vem do inimigo, mas que prevaleça somente as verdades do Senhor, para que eles possam ser pessoas abençoadas e abençoadoras. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a todos pela oportunidade e que a bênção do Senhor estejam sobre os lares de cada um aqui. Uma boa semana. Deus guarde a todos vocês. Amém?